Tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver, usando alguns valores, né, a forma que a gente tem de provar que quando nós temos, né, a associação em série e a associação em paralelo, a potência equivalente é igual à soma de todas as potências, tá bem? Primeira coisa, né, pensar de forma teórica. Potência é energia por tempo. Então, se eu tenho, né, um elemento gastando uma quantidade de energia, esse elemento gasta outra energia, um outro elemento em paralelo gasta uma outra energia, o que eles estão gastando é energia. A gente precisa fornecer de uma forma ou de outra energia para esse corpo gastar, para esse elemento gastar. Então, a energia total que a gente precisa fornecer a cada segundo, que é a potência, deve ser igual à energia que todos esses elementos vão consumir em cada segundo, ou seja, igual à soma de todas as energias que todos os elementos vão consumir. Por isso, né, a gente já tem aí pela parte teórica que é igual à soma. Mas, né, vamos fazer aí os cálculos, tem bastante cálculo aí para a gente ver, né, para provar realmente que a potência equivalente é igual à soma de todas as potências. Primeiro caso, uma associação em série. Que eu tenho um resistor R1, que eu disse que libera 1.100 watts, e o resistor R2, que eu disse que libera 2.200 watts. Os dois juntos estão submetidos a uma diferença de potencial, né, uma DDP de 220 volts, e são percorridos por uma corrente I. Como eles estão em série, eles possuem a mesma corrente elétrica, e a soma dos DDP, né, da diferença de potencial em cada um desses resistores é igual ao total, ou seja, a diferença de potencial nesse resistor aqui mais a diferença de potencial nesse resistor aqui tem que ser 220. Então, vamos lá, calcular a diferença de potencial em cada um deles. Aqui nesse, a potência 1 é igual a U1 vezes I. Então, a potência 1, 1.100, o 1 eu quero saber e a corrente também. Aqui, a potência 2, 2.200, o 2 vezes I. A gente sabe que a diferença de potencial 1 mais o potencial em 2 é igual a 220 volts. E a gente sabe também que as correntes elétricas são iguais. Afinal, se está em série, é uma mesma corrente que vai estar percorrendo todos eles. Então, eu posso fazer I é igual a I. Se eu isolo o I aqui, passa o 1 dividindo. E se eu isolo o I aqui, passa esse U2 dividindo. Então, quando a gente faz a igualdade, 1.100 dividido para o 1 é igual a 2.200 dividido para U2. 1.100 dividido por 200 simplifica, né? Porque quando tá do mesmo lado, tipo na fração, se tá em cima e aqui tá em cima, né? Nos dois lados da equação. Se tá em cima com em cima, pode simplificar. Se tá embaixo com embaixo, pode simplificar. Só não pode simplificar, tipo, um que tá embaixo aqui e um que tá em cima aqui. Tem que estar do mesmo lado da fração para poder simplificar, né? Quando tá dos lados aqui diferentes da equação. Então, 1.100 corta com o 2.200, sobra um 2 aqui, né? Já que 2.200 é o dobro. Faz a multiplicação cruzada e a gente tem que o potencial em 2 é o dobro do potencial em 1. Então, eu sei aqui, vindo lá para cima, o 1 mais o 2 eu já substituí. 2 vezes o 1 é igual a 220. Isso aqui dá 3 vezes o potencial em 1, passa o 3 dividindo e a gente tem que o 1 é 220 sobre 3 volts. Aí eu só apliquei aqui o 2 é igual a 2 vezes isso aqui, que dá 440 sobre 3 volts. Então, eu já sei a diferença de potencial em cada um. Agora, eu vou descobrir a resistência. 1.100, aqui, né, para o primeiro. 1.100 é a potência, é igual a 220 sobre 3 vezes a corrente. Eu vou saber a corrente para que eu possa calcular o valor da resistência através da fórmula U é igual a R vezes I, né? Então, descobrindo aqui o valor da corrente. Passa o 3 multiplicando e o 220 dividindo. 1.100 dividido para 220 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Como é uma mesma corrente para todos, basta eu fazer essa conta. Mas se você fizesse aqui 2.200 é igual a 440 sobre 3 vezes I, ficaria 2.200 vezes 3 dividido para 220, né? Então, Perdão, né? Fica dividido para 440 aqui, passa 440 dividindo. Então, fica 2.200 vezes 3 dividido para 440 também dá 15 amperes. Você poderia fazer qualquer um dos dois porque a corrente elétrica é a mesma.
Então, a gente já descobriu o valor dessa corrente, que é igual a 15 ampere, né? Aí, agora sim, a gente vai descobrir o valor da resistência. U é igual a R vezes I. Para o resistor 1, 220 sobre 3, o R1 e a corrente 15 ampere. Então, passa o 15 dividindo. Aí, eu posso simplificar, né? 220 com 15, divide por 5. Fica 44 dividido para 9 ohms. E agora, para o resistor 2, a gente faz a mesma coisa. 440 igual a R2 vezes 15, passa dividindo. E você tem que a sua resistência equivalente a 88 sobre 9 ohms. Então, agora, eu sei o valor dessa resistência, eu sei o dessa. Eu posso calcular a resistência equivalente através da soma. R1 mais R2, que é 44 sobre 9, mais 88 sobre 9, dá 132 sobre 9, que é igual a 44 sobre 3, simplificando. Então, a resistência equivalente total do circuito é 44 sobre 3 ohms. Aí, tendo a resistência equivalente, tendo a diferença de potencial total e tendo a corrente total, né, com todos esses valores totais, a gente consegue calcular o valor da potência total. É só substituir na fórmula. Eu sei que a diferença de potencial total é 220, a corrente é 15, a resistência é 44 sobre 3. Então, tem três formas de calcular a potência. Potência igual a U vezes I, fica 220 vezes 15, que é 3.300. Potência igual a U ao quadrado sobre R, fica 220 ao quadrado dividido para 44 sobre 3, que dá 3.300 watts. Tem a potência R vezes I quadrado, então fica 44 sobre 3 vezes 15 ao quadrado, também dá 3.300 watts. Então, perceba que em todos os casos nós temos 3.300 watts de potência, que é igual à soma desses dois. Aí, agora vamos ver na associação em paralelo. Na associação em paralelo, a gente tem a propriedade de que a diferença de potencial em todos os terminais é a mesma. Então, esse resistor aqui vai estar com 220 e esse resistor aqui vai estar com 220, mas daí a corrente elétrica vai ser diferente. Então, a gente já pode calcular o valor da corrente elétrica. Primeira coisa aqui para o resistor R1, potência 1.100, diferença de potencial 220, a corrente eu quero saber. Passa aqui dividindo, 1.100 dividido para 220 é 5 ampere, então aqui em cima passam 5 ampere. Para o resistor 2, potência 2 é 2.200, a diferença de potencial é 220, a corrente a gente quer saber. 2.200 dividido para 220 dá 10 ampere, então aqui embaixo passa 10 ampere. Como aqui em cima vai passar 5 e aqui embaixo vai passar 10, quando chegar aqui elas vão se juntar. Então, a corrente total do circuito vai ser a soma dessas correntes. Aí você pode ver pela lei dos nós de Kirchhoff também. Então, fica 5 mais 10 é igual a 15 ampere. Então, a corrente total que vai passar por aqui é de 15 ampere. Tendo a corrente total e tendo a diferença de potencial total, falta só saber a resistência equivalente. Então, vamos lá calcular o valor das resistências. O 1 é igual a R1 vezes I. Então, 220 é igual a R1 vezes 5, passa dividindo. Resistência 1 fica 44 ohms. Aqui, nesse caso, o 2 é igual a R2 vezes I2. 220 é igual a R2 vezes 10. 220 dividido para 10 dá 22 ohms. Então, a resistência equivalente agora está em paralelo, né? Então, a gente pode usar tanto a fórmula original, que é 1 sobre a resistência equivalente, igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, ou também essa daqui que já é toda prontinha, né? Que é a multiplicação dividido pela soma. Então, fica 44 vezes 22 dividido para 44 mais 22, que dá 44 vezes 2 dividido para 66. 66, se eu simplifico aqui com o 22, sobra 3, fica 44 sobre 3 ohms de resistência equivalente. Agora que eu tenho todos esses valores, 220 volts, 44 sobre 3 ohms e 15 ampere, eu posso calcular. Perceba que esse aqui é exato o mesmo valor que a gente teve aqui em cima, tá? Então, a resistência equivalente total acaba sendo a mesma. Aí, aqui, ó, potência igual a U vezes I, fica 220 vezes 15 é 3.300. Potência igual ao quadrado sobre R, 220 ao quadrado dividido para 44 sobre 3, 3.300 watts. Potência igual a R vezes I quadrado. Então, 44 sobre 3 vezes 15 ao quadrado dá 3.300 watts, ou seja, o resultado de novo é igual à soma das potências desses dois resistores. Então, por isso, a gente vê, né, fazendo com esses valores totais, que a potência total sempre, não importa qual seja o tipo de associação, ela sempre será igual à soma das potências dissipadas em cada um dos elementos, tá bem?